Olá! Nessa unidade de aprendizagem, vamos tratar do sistema finalista de teoria do delito. Vamos iniciar com uma pergunta provocadora. Qual o papel da esfera ontológica na teoria do delito? Para a gente entender essa pergunta provocadora, a gente precisa saber o que é a esfera ontológica. Esfera ontológica está relacionada à ideia de onto, que significa ser, ou seja, a realidade. Então, quando eu pergunto qual é o papel da esfera ontológica na teoria do delito, eu estou perguntando qual é o papel da realidade da vida na conformação do sistema de teoria do delito. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá no slide. O sistema finalista tem base realista. Para ele, conceitos ontológicos, ou seja, conceitos advindos da realidade, tá? Seriam vinculantes para todo o sistema penal. Tá? Então, vamos fazer aqui uma contextualização disso. A gente aprendeu que no sistema neoclássico o pêndulo fez assim. Ou seja, o direito penal se reaproximou dos valores e com isso evoluiu muito. Aprendemos as consequências imorredouras do sistema neoclássico. Mas aprendemos também que o sistema neoclássico, ele tinha um inconveniente, qual? O relativismo valorativo. Ele gerava muita insegurança, porque ao mesmo tempo em que ele se reaproximava dos valores, ele não identificava de forma precisa os contornos desses valores. Então, todas as valorações eram igualmente corretas, isso dentro do direito penal gerava muita insegurança na hora da aplicação dos institutos. O sistema finalista, usando a imagem do pêndulo, ele representa um afastamento dos juízos de valor. Claro, não retornando ao sistema clássico, aquela ideia não tem mais razão de ser no século XX. Né? Aquela ideia de ciência não tem mais a ver no século XX para as ciências humanas, mas uma desconfiança dos valores traduzida de forma diferente. Como, pessoal? Como? O sistema finalista procura se apegar à realidade para garantir segurança jurídica. Tá? Então, conceitos da realidade não poderiam ser desprezados pelo legislador ou pelo intérprete em nome de valorações. É uma forma, na verdade, da gente reduzir o âmbito dessas valorações para que elas não se expandam demais e não gerem arbítrio ou insegurança. Então, a ideia é você, legislador, você, aplicador, pode bastante, mas não pode tudo. Você pode valorar, mas essas valorações não podem ir de encontro com a realidade. Tá? Ok? Vamos dar uma olhadinha, então, no slide. Então, conceitos ontológicos seriam vinculantes para todo o sistema penal. É a ideia do sistema finalista com o objetivo de reduzir e disciplinar, domar, digamos assim, esses juízos de valor trazidos a partir do sistema neoclássico. Vamos dar uma olhadinha em uma visão de especialista. Vamos nos socorrer dos ensinamentos de Hoxie. Então, vamos lá. A teoria finalista está filosoficamente próxima de doutrinas fenomenológico-ontológicas, que buscavam encontrar certas leis estruturais da essência humana e torná-las o fundamento das ciências que se ocupam do homem. Então, a ideia
era a de que o direito penal não poderia elaborar seus institutos ignorando essas categorias essenciais da realidade, tá? Que categorias são essas, pessoal? Vamos dar uma olhadinha. A teoria finalista, ou o sistema finalista, trabalha com a ideia de estruturas lógico-reais. O que são estruturas lógico-reais? São estruturas existentes na realidade, na natureza, na realidade. Essas estruturas, para o finalismo, seriam vinculantes, ou seja, não poderiam ser afastadas pelo jurista e pelo aplicador do direito penal. Quais seriam as duas mais importantes estruturas lógico-reais ou estruturas da natureza na visão do sistema finalista? Primeira, o agir humano de natureza finalista, ou seja, um novo conceito de ação. Weltzel, que foi o criador do sistema finalista, descobriu que todas as ações humanas são sempre dirigidas a uma finalidade, que isso existe na natureza e que isso deve ser respeitado pelo jurista, pelo legislador, pelo aplicador do direito penal. Então, a primeira estrutura lógico-real e mais importante do sistema finalista é o conceito finalista de ação. É a ideia de que todas as ações humanas sempre perseguem uma finalidade, tá? Até então, a gente já viu, trabalhava-se com o conceito causal de ação, que era exclusivamente objetivo. A finalidade de uma ação não era elemento do conceito de ação no causalismo. Só era estudada na culpabilidade. Já no finalismo, não. As finalidades das ações passam a ser elemento do conceito de ação. Então, essa é a primeira estrutura lógico-real. Todas as ações humanas são finais. Isso existe na natureza, isso deve ser respeitado, tá? Segunda estrutura lógico-real, o livre-arbítrio na culpabilidade. Weltzel parte da ideia de que o livre-arbítrio existe, de que as pessoas têm a possibilidade de escolher entre o certo e o errado, e que o juízo de censura que se faz na culpabilidade desde o sistema neoclássico tem por base o livre-arbítrio. Vamos censurar esse sujeito porque ele podia escolher o certo, mas escolheu o errado. Quando ele não pode escolher o certo, porque ele é inimputável, porque ele não percebe a proibição, ele vai ser absolvido. Então, o livre-arbítrio seria uma outra estrutura da natureza lógico-real que o legislador é obrigado a respeitar. Ok. Conteúdo importante, pessoal. A mais importante estrutura lógico-real no sistema finalista é o seu novo conceito de ação. É o conceito finalista de ação. Ação é uma atividade dirigida a uma finalidade. Ok? Essa é a mais importante. Não quer dizer que não existam outras. Existem. A gente acabou de ver o livre-arbítrio. A causalidade física é uma outra estrutura lógico-real. Mas as duas mais importantes a gente já viu. E, dentre elas, a mais importante é o conceito finalista de ação, que vai ser objeto de uma unidade de aprendizagem própria. Ok. Bom, vamos comparar, então, a partir desse novo conceito de ação cunhado com o finalismo, que mudanças isso gerou na estrutura da teoria do delito. Vamos dar uma olhadinha lá no slide, olhando o sistema neoclássico como era. Então, no sistema neoclássico, você tinha no injusto a ação típica e ilícita e o tipo descrevendo ações, que é a ideia geral de tipo, né? Modelo de conduta proibida.
E na culpabilidade? Na culpabilidade a gente tinha esses elementos já apontados anteriormente. O que o novo conceito de ação de Weltzel gerou, pessoal? Uma revolução aqui. Por que gerou uma revolução? Porque o novo conceito de ação de Weltzel traz dentro dele a ideia de finalidade. Tá? E aí, o que vai acontecer? Atenção, esse conceito é um conceito pré-jurídico. Ele quer ser capaz de descrever todas as ações, não só a ação típica criminosa, como a ação atípica. Beber água, beber um copo d'água é uma ação atípica e, portanto, esse conceito consegue explicar essa ação, por isso a gente diz que ele é pré-jurídico. Ele não é um conceito cunhado apenas para as ações típicas. Ele abrange todas as ações, tá? Ok. Então, eu tenho um conceito de ação que traz dentro dele a ideia de finalidade. E aí, vamos dar uma olhadinha no slide. O tipo penal, ele descreve uma ação, tá? As ações, para Weltzel, elas estariam aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui. As ações, elas estariam aqui. Elas moram fora dos tipos penais, elas são pré-jurídicas, tá? Se o tipo penal vai descrever uma ação, e se todas as ações são finais, então a finalidade tem que estar dentro do tipo e não mais na culpabilidade. Perceberam? Tá? Só uma observação muito importante. Finalidade é o gênero, dolo é espécie, tá? Todas as ações são finais, mas se a finalidade está descrita num tipo penal como proibida, finalidade de matar, ela passa a se chamar dolo. Dolo é uma espécie de finalidade. Então, voltando para o slide, se os tipos penais descrevem ações, e se todas as ações são finais, e se essa finalidade descrita no tipo penal se chama dolo, isso significa que o dolo deve ser elemento do tipo e não da culpabilidade. Então, com o finalismo, dolo é transferido da culpabilidade para o tipo, tá certo? Ok, e a culpa, Ana Paula? A culpa também é transferida da culpabilidade para o tipo, mas por uma outra razão, porque a partir do finalismo, tudo que diz respeito ao desvalor da ação, a forma como uma conduta é praticada, passa a ser elemento do tipo. Então, o que sobra na culpabilidade a partir do finalismo? A imputabilidade, a consciência da ilicitude, que é separada do dolo, tá? Com o finalismo, o que migra para o tipo é o dolo natural, só o dolo. A consciência da ilicitude continua morando na culpabilidade, só que ela passa a se chamar potencial consciência da ilicitude. Ela muda de nome, no momento próprio vocês vão aprender por quê. Então, vamos trocar de slide e ver como isso ficou no sistema finalista. No sistema finalista, a gente continua tendo um injusto e uma culpabilidade separados, como existe até hoje, né? O injusto formado por ação típica ilícita e a culpabilidade com seus elementos. O que a gente vai verificar, como vocês estão vendo aqui, é que essa ação pré-jurídica, portanto, que existe aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui, que existe aqui antes do direito, tá? Essa ação pré-jurídica tem dentro dela o elemento finalidade. Então, quando o tipo penal vai descrever uma ação, ele tem que descrever uma ação e a sua finalidade. Ele descreve o aspecto externo da conduta, o movimento do corpo e a finalidade.
Essa finalidade tipificada é o dolo, que passa, então, a ser elemento do tipo. Então, vejam lá no slide, dolo e culpa, elementos do tipo, pelas razões que a gente já aprendeu. O que sobra na culpabilidade? Na culpabilidade sobram apenas elementos normativos, tá? E é por isso, atenção, que essa concepção de culpabilidade do sistema finalista se chama concepção normativa pura. Isso é muito importante, tá? Os elementos, então, passam a ser imputabilidade, que não é um pressuposto, é um elemento, efetivamente, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Crítica que se faz ao sistema finalista. Por que é que o sistema finalista entrou em decadência, pessoal? Pelo seguinte, a ideia do sistema finalista é a de que esses dados da natureza, da realidade, né, o conceito de ação, o livre-arbítrio, que deles seria possível extrair soluções para dentro do sistema penal. Tá? Então, de que nós extrairíamos soluções para problemas jurídico-penais a partir da estrutura dessas categorias, das estruturas lógico-reais, do raciocínio implícito dentro dessas estruturas. E isso está errado. Isso é a chamada falácia naturalista. É a ideia de que existem valorações no mundo da natureza. Isso não existe, né? Então, você tem de um lado o ser e de outro lado o dever ser. Não é possível extrair valorações ou dever ser do mundo do ser, ok? Então, crítica, não é possível deduzir soluções de problemas jurídicos, que são problemas valorativos, a partir de dados ontológicos. Então, a grande crítica ao sistema finalista é ele incorrer na chamada falácia naturalista, é enxergar valorações no mundo da realidade ou da natureza. As valorações, quem faz são o homem, ok? Então, não erre, pessoal. Isso agora é muito importante. O sistema finalista é um novo sistema de teoria do delito que tem como base um novo conceito de ação, que é o conceito final ou finalista de ação. Mas isso não significa, como nós já vimos, que todo novo sistema de teoria do delito tenha por base um novo conceito de ação, tá? E isso também não significa que o sistema finalista se oponha a um sistema causalista. Não existe sistema causalista de teoria do delito. Existem dois sistemas anteriores, clássico e neoclássico, que se utilizavam ambos do conceito causal ou causalista de ação. Ok. Finda, então, a exposição, vamos encerrar por aqui.